Entrevista coletiva com o técnico Felipe Freitas. Felipe, as primeiras perguntas são de João Luiz e Sival Anjos. Mais uma vez, uma estreia em competição nacional contra o Cruzeiro. Como mudada está a equipe em relação ao time do ano passado e quais são as expectativas para esse ano? Aonde o time pode chegar? Boa tarde. Vou começar pelas expectativas. A gente vem trabalhando no Bahia com planejamento de médio e longo prazo. E as expectativas elas são as mesmas que foram lá desde o início. Um crescimento que vai ser cada vez maior, evidentemente cada vez com mais responsabilidade e com constância. A gente busca uma solidez do futebol baiano dentro do cenário nacional. Então o Bahia se consagrou para o acesso, após isso se manteve na Série A, disputando em cima, e a nossa ideia é permanecer em cima cada vez mais alto. Sua primeira pergunta, por gentileza, pode repetir? Quais são as expectativas? Já foi? Onde esse time pode chegar? O limite sempre é o céu, né? A gente vai com os pés bem, com humildade, pesando firme em cada degrau. Mas o ano passado a gente já conclui como o terceiro do Brasil na Copa do Brasil, entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse é um norteador para a gente. Evidentemente a competição vem se tornando mais difícil, ela tem agora mais equipes, quantitativo de viagens, entre outros. Eu acredito que a gente espera minimamente subir os degraus que nós conquistamos no ano passado, buscar chegar em finais, é isso que a gente tem trabalhado para fazer, sempre com muita humildade, evidentemente. Samara Figueiredo pergunta: a CBS anunciou mais transmissões, premiações maiores e novas garantias às atletas. Como você avalia esse avanço para o futebol feminino? São avanços necessários, Samara. A gente precisa de visibilidade, a gente precisa também de um fomento financeiro para que não aconteçam desigualdades, e elas tendem a acontecer. Então, em campeonatos anteriores, nós vimos algumas equipes com algumas dificuldades de manter seu elenco, isso ainda é triste. E além desses investimentos, alguns outros, algumas outras iniciativas são necessárias. Eu acho que agora, já que nós temos maior cobertura televisiva, acredito que jogos em horários mais atrativos para que nós levemos mais públicos aos estádios, alguns tipos de parcerias publicitárias para que movimente mais o cenário do futebol feminino e essa parte financeira, para que os clubes busquem cada vez mais autossuficiência. É importante também que haja uma análise em relação a regras, e eu não sei se essa é a parte, mas nós tivemos equipes não disputando a Série A e aí outras acabaram assumindo. Eu acho que a gente tem que preocupar-se com isso para que não aconteça mais, que as equipes que subam tenham condições de dar sequência, aquelas que desçam respeite todo o processo e se desenvolva novamente, mas eu acho que um próximo foco é esse. Já subimos, agora nós temos 18 clubes, então isso é bem importante, é um quantitativo maior de jogos, e também num futuro próximo a gente tentar estudar a ideia de campeonato ser ida e volta. Eu acho que são alguns pontos, mas foram bons passos dados pela CBF, que a gente continue evoluindo assim. Agora a pergunta de Felipe Abreu e Douglas Santana. Depois da bela campanha de 2025, acha que aumenta a cobrança para esse ano. Como você lida com isso e como está preparando os atletas para esse contexto de desafios? Que ótima sua pergunta, Felipe. Sim, com certeza o grau de cobrança aumenta e eu me cobro muito isso. Aliás, isso já quando concluindo a temporada anterior, eu converso com algumas atletas, até mesmo antes de renovação de algumas, eu falo, olha, o ano que vem o grau de cobrança e exigência será maior, porque nós atingimos um patamar e esse patamar tem que ser o nosso mínimo. A gente tem que começar a trabalhar aí. Então, sim, a cobrança é muito alta, a gente aumentou a competitividade da equipe aqui internamente, isso é muito bom. Nós temos hoje um grupo competindo de maneira saudável por posições, escalações, e certamente isso vai ser transferido para o jogo. Então, essa cobrança ela é natural. Todos aqueles que participam e trabalham na área desportiva querem isso, quer cada vez mais, e ela tem que ser de maneira saudável, como eu citei. Então, é uma cobrança interna para uma evolução constante
e paulatino, nada muito exagerado para que a gente não se perca no meio do caminho, mas sim essa cobrança vai ser maior e, consequentemente, teremos melhores resultados e apresentações. João Hudson pergunta: como você avalia os 3 primeiros jogos do Bahia no Brasileiro? Cruzeiro, São Paulo e o Clássico Bavi. A competição ela tem se equilibrado cada vez mais. Você vê que num passado muito recente, há cerca de 3 anos, o Corinthians esteve à frente de todas as competições e tinha menos dificuldade com os demais adversários, né? Tinha poucas dificuldades. 3 anos para cá, isso tem se equilibrado um pouco mais. Assim como as outras equipes que vinham da Série A2 para a Série A1 eram aquelas que seriam rebaixadas, provavelmente, no ano subsequente. Isso tem diminuído bastante e é importante. E aí esses 3 primeiros jogos, eles falam muito. Nós pegaremos o Cruzeiro na estreia, um clube que foi vice-campeão brasileiro do ano passado, que dentro desse crescimento do futebol brasileiro ele veio crescendo também. O São Paulo também, nesses 2 últimos anos, tem disputado lá em cima, tem sido campeão. E o próprio Vitória é um time que vem tentando se consolidar cada vez mais, fez seus investimentos agora. Todos os jogos são difíceis, a gente tem enfrentado cada jogo como uma final, e isso pode parecer um pouco clichê, mas no Campeonato Brasileiro conta muito. Então a gente vai focar primeiro nesse primeiro jogo contra o Cruzeiro, desculpe a redundância, e buscar todas as energias para serem aplicadas nesse jogo, que a gente consiga o nosso resultado dentro de casa, a gente consiga sair dali com os 3 pontos. E aí, subsequencialmente, a gente vai pensar no São Paulo, vai pensar no Vitória, mas agora é olhar para o primeiro jogo, que é o Cruzeiro. É um time que tem um grande potencial, um time muito forte, mas que a gente vai tentar imprimir o nosso melhor e para trazer o melhor resultado, que é a vitória. João Silvino pergunta: enquanto o principal representante nordestino na Série A1, o que você enxerga como principais desafios do Bahia nessa temporada? E quais os caminhos a equipe precisa seguir para dar um passo a mais e brigar por feitos maiores nesse Brasileirão? Os desafios são grandes. Ainda há uma diferença muito grande entre o orçamento do futebol feminino do Bahia para o orçamento do futebol feminino de alguns outros clubes. Então, esse foi nosso maior desafio, como investir de uma maneira muito sábia e pontual dentro dessa janela para que o elenco conseguisse ficar ainda mais competitivo. Um outro desafio que existe é um desafio geográfico. A distância, o Brasil é um país continental, então isso atrapalha bastante. Então, já conseguimos alguns avanços. Hoje, jogar, por exemplo, em Pituaçu com a nossa casa ajuda bastante pela proximidade de onde nós estamos, e é algo que os confrontos desse ano eles vão fazer bastante diferença. Nós tivemos alguns jogos o ano passado, por exemplo, indo 2 vezes para o Rio Grande do Sul, então é atravessar praticamente o continente. Esse é um outro desafio. O terceiro desafio, que eu acho que já cai na sua outra pergunta, é fazer com que todos dentro da instituição, de staff e atletas, entendam que, independente de qualquer desafio, nós precisamos nos reinventar diariamente. É o que a gente tem feito, tem treinado muito, para que as atletas estejam prontas para as necessidades que o jogo vai trazer e para as necessidades competitivas. Então, a gente tem pego todos os desafios, todos os obstáculos e transformado em motivação, transformado em uma forma disso nos elevar para um patamar maior. Pergunta de Igor Sacramento: visando quebrar essa sequência ruim contra o Cruzeiro, diante das características do adversário, quais foram os principais ajustes estruturais trabalhados, tanto ofensivamente quanto defensivamente? Igor, permita-me divergir um pouco dessa sua abordagem. Se você analisar a sequência ruim simplesmente como resultado final, de fato, ela existe. Agora, se a gente começa a analisar que foram jogos, os 2, por exemplo, que nós, primeiro jogo na Copa do Brasil, que ainda era o início competitivo, o início de uma Série A, e a gente compete, sai à frente do placar e depois acaba perdendo aí, a gente sai à frente, o gol estava impedido, legalmente impedido, e aí toma um gol. E no outro jogo, que foi lá em Belo Horizonte, a gente joga bem de igual para igual e toma um gol no acréscimo do acréscimo, ou seja, já tinha passado o tempo, ainda com uma atleta lesionada em campo, por não ter mais substituição. Eu não concordo com esse olhar de
ter sido tão ruim. É óbvio que a gente quer ganhar sempre, mas a gente tem estudado bastante o Cruzeiro, como outras equipes, e a ideia foi corrigir esses erros. Alguns de falta de atenção, alguns erros associados a melhor entendimento de entrada de terço, de como finalizar, como neutralizar um pouco mais a equipe adversária. Então essas correções elas são feitas e foram feitas ao longo do ano. É importante ressaltar que o Cruzeiro, como eu falei anteriormente, chegou como vice-campeão brasileiro. Então não foi qualquer time, entendam isso. E a gente vai competir de igual para igual, como todos, como foi com o Cruzeiro, como fizemos nas quartas contra o Corinthians, entre outras equipes. Então eu acredito que a gente já tem corrigido isso já no próprio ano anterior e espero que a gente consiga aplicar ainda um jogo melhor para colher um resultado ainda melhor. Para finalizar, Felipe, pergunta de Flávio Lordelo. Como sincronizar a busca por resultados ainda melhores com uma melhor estruturação interna da base de recursos e também de estrutura? Que pergunta boa, uma pergunta que é o desafio de todo treinador, né? É estruturar a base para que ela dê um alicerce bom dentro do nosso trabalho, então que a gente consiga hoje controlar cargas de atletas, por exemplo, isso já tem acontecido, nós estamos em 36 sessões, se eu não estou enganado, e dentro dessas 36 sessões a gente tem controlado muito bem a carga das atletas, evitando lesões mais graves. No início do ano passado, por exemplo, a gente nesse momento já tinha tido aí cerca de 3 lesões, sendo uma delas um LCA. Isso impactou bastante na competição. Também serve muito para que a gente consiga trabalhar alguns outros elementos, então podemos utilizar atletas mais jovens para fazer ações que não são treinadas por nós, mas replicam o trabalho da equipe adversária. A parte estrutural a gente tem usado muito, desde o processo da saúde e performance, a gente melhorou bastante o controle de métricas, como eu te falei, para fazer com que as atletas disputem ainda de uma maneira mais intensa os jogos. Estruturalmente, todo o staff, desde a parte de massagem, desse recovery que é feito, a parte de crioterapia, os trabalhos preventivos, as APIs, os trabalhos que são feitos para o desenvolvimento de tática individual e trabalhos técnicos. Então isso tem sido feito de uma maneira diária, cotidiana e constante, para que quando chegar o momento do jogo, essas atletas estejam prontas, não desgastadas e apresentem seu melhor. Eu acho que é isso que a gente está fazendo e o desafio de um treinador é esse, como escolher as atletas, como escolher os melhores ações, tratamentos, isso junto a todo o staff para que a gente entregue o melhor.